Você já pensou em alguém e segundos depois, essa pessoa te mandou uma mensagem? Ou acordou com uma sensação estranha e o dia inteiro pareceu confirmar exatamente o que você estava sentindo? Esse tipo de coisa acontece com mais frequência do que a gente percebe, e a maioria das pessoas descarta como coincidência. Mas, e se não fosse? Existe um fenômeno que o psicólogo Carl Gustav Jung estudou durante décadas e que ele chamou de sincronicidade. Não é misticismo, não é ilusão. É uma observação profunda sobre como eventos aparentemente sem relação se conectam de formas que a lógica comum não consegue explicar. Jung dedicou anos a entender por que isso acontecia, e o que ele encontrou é fascinante. O que vamos explorar aqui hoje não é sobre acreditar cegamente em forças invisíveis. É sobre aprender a prestar atenção numa dimensão da vida que a maioria das pessoas ignora completamente. Porque quando você começa a enxergar esses padrões, sua relação com o tempo, com as pessoas e com as escolhas que você faz começa a mudar de um jeito que é difícil de descrever antes de vivenciar. E talvez, ao longo desse vídeo, você se lembre de momentos que você mesmo viveu e nunca soube como classificar. Aquele encontro inesperado com alguém que mudou tudo. Aquela frase que você ouviu no momento exato em que mais precisava. Aquele livro que chegou nas suas mãos como se tivesse sido colocado ali de propósito. Hoje, a gente vai tentar entender o que está por trás disso. Antes de continuar, se você ainda não conhece esse canal, fica por aqui. O velho subconsciente existe para isso, explorar as camadas mais profundas da mente, do comportamento humano e de tudo aquilo que a ciência convencional ainda tenta colocar em caixas pequenas demais. Cada vídeo aqui é um convite a pensar diferente. Pensa numa tarde comum. Você está pensando num amigo que não vê há anos, sem motivo aparente. Aquela pessoa simplesmente aparece na sua cabeça. Aí você pega o celular por qualquer outra razão e lá está a notificação, uma mensagem dessa exata pessoa. Você ri, acha graça e logo descarta. Mas aquela sensação de estranheza fica por alguns segundos, não fica? Jung chamava esses momentos de sincronicidades. Para ele, não se tratava de magia nem de superstição. Era uma observação clínica de que certos eventos externos e estados internos se alinham de formas que vão além da casualidade comum. E o mais interessante, esses alinhamentos tendem a acontecer com maior intensidade em momentos emocionalmente carregados da vida. Você já sonhou com algo e depois vivenciou uma situação muito parecida? Não necessariamente idêntica, mas com aquela atmosfera, aquela sensação, como se o sonho tivesse preparado o terreno para o que estava por vir. Jung documentou inúmeros relatos como esse ao longo de décadas de trabalho clínico, e o padrão que ele identificou era sempre o mesmo: emoção intensa, evento externo correspondente. Tem também aquelas frases: você está passando por uma decisão difícil, com aquele peso interno de não saber o que fazer. Aí você liga o rádio no carro, ou abre um livro numa página aleatória, e a frase que aparece parece ter sido escrita para você naquele instante específico. Esse tipo de experiência é tão comum que quase todo ser humano consegue se lembrar de pelo menos uma vez em que isso aconteceu. E os reencontros? Aquela pessoa que você pensou em ligar, mas não ligou. E no mesmo dia vocês se cruzam numa fila de mercado, no corredor de um hospital, num aeroporto. Às vezes, num momento em que você precisava exatamente daquela conversa, daquele olhar, daquela presença. Jung acreditava que essas experiências não eram aleatórias, eram a linguagem do inconsciente se comunicando com o mundo externo. É como se o universo deixasse pequenas marcas espalhadas pelo caminho que você está percorrendo. Não de forma gritante, não com letreiros luminosos, mas com aquela sutileza que só faz sentido quando você está minimamente atento.
E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem desenvolver essa atenção, porque foi ensinada a chamar tudo isso de coincidência e seguir em frente. Mas existe uma diferença entre coincidências comuns, que são estatisticamente previsíveis, e aquelas que chegam carregadas de significado pessoal, num momento em que você precisava de uma resposta ou de uma direção. Essa diferença é sutil, mas quem já vivenciou sabe distinguir. Tem um peso diferente, uma ressonância interna que vai além da surpresa passageira. E se esses sinais estivessem tentando te direcionar? Não de fora para dentro, como uma ordem externa, mas de dentro para fora, como uma expressão do que seu inconsciente já sabe e ainda está tentando comunicar para sua mente consciente. Essa é a hipótese central de Jung, e ela muda completamente a forma como você passa a interpretar os acontecimentos da sua vida. Tem uma conexão que poucas pessoas exploram de forma realmente profunda. A ligação entre aquilo que você sente por dentro e os acontecimentos que começam a chamar sua atenção por fora. Quando você atravessa uma fase de luto, dúvida ou transformação intensa, o mundo ao redor parece mudar junto. As coisas que você percebe mudam. O que prende sua atenção muda. E isso não acontece por acaso. O inconsciente humano funciona como um filtro permanente da realidade. Antes mesmo de você perceber conscientemente, ele decide o que merece foco e o que será ignorado. E quando você passa por uma crise emocional profunda, esse filtro muda. Você começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Mensagens que antes seriam apenas ruído começam a parecer importantes. É por isso que tantas pessoas começam a reparar em números repetidos em certas fases da vida. Você olha para o relógio e vê horários iguais. Depois percebe sequências repetidas em placas, recibos, mensagens. Isso não significa necessariamente que o universo esteja enviando um código secreto. Pode significar apenas que sua atenção entrou em modo de busca, tentando encontrar padrões e sentido no meio do caos. Existe também aquela sensação estranha de familiaridade, como se você já tivesse vivido aquele momento antes, como se conhecesse aquele lugar sem nunca ter estado ali, como se aquela conversa já tivesse acontecido em algum lugar da sua mente. Existem explicações neurológicas parciais para isso, mas Jung enxergava uma camada mais profunda. Certas experiências parecem ressoar tão intensamente com algo dentro de você que despertam uma sensação real de reconhecimento, mesmo sem uma memória consciente associada. Pensa em quantas vezes uma música tocou exatamente quando você estava pensando em alguém. Ou como um livro apareceu na sua frente no momento em que você precisava ouvir aquelas palavras. Ou como você sentiu uma conexão imediata com uma pessoa desconhecida, como se já existisse uma história silenciosa antes daquele encontro. Esses momentos têm algo em comum. Eles costumam surgir quando você está emocionalmente mais aberto. Quando a armadura do cotidiano enfraquece um pouco. Quando você está mais presente. E é justamente nessa brecha entre o automático e o consciente que a sincronicidade encontra espaço para aparecer. Não porque o universo decidiu esperar, mas porque você finalmente estava disponível para perceber. Jung chamava isso de participação entre o mundo interno e o externo, uma espécie de dança entre a psique e os acontecimentos. E ele acreditava que a intuição, essa voz silenciosa que aparece antes do raciocínio lógico, era o canal por onde esse diálogo acontecia. Quando você aprende a ouvir essa voz sem tentar racionalizar tudo imediatamente, começa a captar informações que a mente puramente analítica não consegue acessar. É como ouvir por alguns segundos uma harmonia que normalmente permanece escondida abaixo da percepção consciente. Você não sabe exatamente de onde ela vem, mas reconhece. E essa sensação de reconhecimento, por si só, já é significativa. Talvez esse guia interno que existe dentro de você esteja tentando mostrar algo que o mapa racional da sua vida ainda não consegue explicar.
Talvez isso já tenha acontecido com você mais vezes do que consegue lembrar agora. E talvez o que muda não seja a frequência com que os sinais aparecem, mas a qualidade da sua escuta. Porque quando você começa a prestar atenção de verdade, a quantidade de coincidências significativas na sua vida não aumenta. O que aumenta é a sua capacidade de enxergá-las pelo que elas sempre foram. Jung observou algo muito específico ao longo dos anos de trabalho com seus pacientes. As sincronicidades aparecem com muito mais intensidade nos períodos de crise, nos términos de relacionamentos, nas transições de carreira, nos momentos em que uma parte da vida está morrendo para que outra possa nascer. Como se a realidade soubesse que você está num ponto de virada e decidisse amplificar a sua comunicação. Não é por acaso. Nesses momentos, a mente consciente está desorientada, insegura, sem o mapa habitual. E é exatamente nessa desorientação que o inconsciente ganha mais espaço. Quando você não sabe mais ao certo quem é ou para onde está indo, a escuta interna se aprofunda por necessidade. E os sinais externos começam a ressoar com uma clareza que nos períodos de estabilidade você raramente nota. Pensa nos encontros que mudaram sua trajetória. Aquele bate-papo que aconteceu por acaso numa fila, num avião, num evento que você quase não foi. Aquela pessoa que apareceu numa fase de vulnerabilidade e disse exatamente o que você precisava ouvir, sem saber o que estava acontecendo com você. Ou aquela perda que meses depois você reconheceu como o início de algo que não teria sido possível sem ela. Os sinais, nesse contexto, não chegam para te dizer o que fazer. Eles chegam para ampliar o que você já sente, mas ainda não ousou nomear. Para confirmar uma direção que sua intuição já havia apontado, mas que o medo ainda estava bloqueando. São como placas numa estrada que você não escolheu conscientemente, mas que seu corpo e sua psique já estavam percorrendo antes da sua mente racional aceitar a rota. Existe uma dimensão de propósito nessas experiências que é incômoda para a mentalidade puramente racional, porque ela sugere que nem tudo é aleatório. Que certos encontros, certas perdas, certas portas que se fecham no momento errado podem estar parte de uma lógica maior que você ainda não enxerga por completo. Não uma lógica fatalista que retira o seu poder, mas uma que expande o significado do que você está vivendo. O poeta Rumi escreveu algo que Jung provavelmente teria concordado com entusiasmo. Aquilo que você procura também está procurando você. Essa frase carrega uma inversão poderosa. Você não está apenas buscando respostas, conexões, propósito. Esses elementos também estão em movimento em sua direção. A questão é se você está aberto o suficiente para reconhecê-los quando chegam na forma que chegam, não na forma que você esperava, porque a sincronicidade raramente chega embalada. Ela não avisa com antecedência, não tem hora marcada e quase nunca parece com o que você imaginava que seria. Às vezes, chega como uma conversa difícil. Às vezes, como uma perda inesperada. Às vezes, como aquele silêncio estranho numa tarde comum que te faz parar e pensar numa coisa que você havia enterrado fundo. E só depois, você entende o que aquilo estava tentando dizer. Talvez o universo não esteja contra você. Talvez ele nunca esteve. Talvez o que parecia obstáculo estivesse o tempo todo redirecionando você para uma versão de si mesmo que a versão atual ainda não conseguia sustentar. Essa é uma das ideias mais transformadoras que Jung nos deixou. Não como consolo fácil, mas como convite a uma leitura diferente da própria história. E quando você começa a fazer essa releitura, algo muda, não de um dia para o outro, mas gradualmente. Você começa a olhar para os períodos mais duros com menos ressentimento e mais curiosidade. Começa a perguntar não só por que isso aconteceu comigo, mas o que isso está tentando mostrar, transformar ou abrir em mim. Essa pergunta,
sozinha, já é um salto enorme de consciência. A sincronicidade não é uma resposta definitiva para as grandes perguntas da existência. Ela é, antes de tudo, um convite a uma postura diferente diante da vida. Uma postura que combina a abertura de quem acredita que o mundo tem mais camadas do que os olhos captam com o discernimento de quem não abandona o senso crítico. Não é ingenuidade, é uma forma mais expandida de estar presente. Jung não propôs que você abandone a razão. Ele propôs que você a transcenda. Que você permita que a intuição, os sonhos, as emoções profundas e os eventos inesperados da vida sejam fontes legítimas de informação e não apenas ruídos a serem descartados. Que você desenvolva a capacidade de habitar tanto o mundo lógico quanto o simbólico, sem precisar escolher entre os dois. O que você faz com essa ideia agora depende de você. Mas se algo do que foi dito aqui ressoou, se você se lembrou de algum momento da sua vida em que sentia que algo maior estava em jogo, então esse vídeo cumpriu o que se propôs. Não a tarefa de te convencer de nada, mas a de te lembrar de algo que, no fundo, você já sabia e talvez tivesse esquecido de levar a sério. Se quiser continuar explorando esse território, o canal está cheio de conteúdos como esse. Cada vídeo aqui é construído para ir fundo. Não em respostas prontas, mas em perguntas que valem a pena carregar. Se você ainda não se inscreveu no Velho Subconsciente, é uma boa hora. Tem muito mais por vir e você vai querer estar por aqui quando isso chegar. Cuida de você e vai prestando atenção nos sinais que aparecem enquanto você lê, escuta ou vive. Às vezes, a mensagem já está em movimento muito antes de você estar pronto para recebê-la. Até o próximo vídeo.